caso hoje é sobre Isis Vitória Mizerski, de 17 anos, da cidade de Tibagi, no Paraná. Ela está desaparecida desde o dia 6 de junho. Mais uma história cheia de mistérios, complicada, que a gente vai ter que dar uma forcinha, porque aparentemente as investigações estão meio frias. A Isis estava tendo um caso com um rapaz casado, Marcos Wagner de Souza, de 35 anos, que se autodenomina vigilante, protetor dos fracos e oprimidos. Isis está grávida e mesmo tendo feito testes de farmácia, até onde eu sei, é muito comum o falso negativo, mas o falso positivo é praticamente impossível. Isso porque esses testes de farmácia, ainda mais hoje em dia, eles são bastante avançados e a função principal deles é detectar o hormônio beta-HCG, que só é encontrado em gestantes. E para ser detectado uma gestação num teste desse de farmácia, é necessário que a gestação tenha no mínimo 3 semanas. Eu não sei dizer para vocês qual é o tempo da gestação dela, mas ainda tem muita coisa para desenrolar. Sobre ele, a gente tem uma boa quantia de informação que dá, pelo menos, para a gente ter uma base do caráter. Além do nome e da idade, a gente sabe que ele é uma figura muito conhecida na cidade e que, dessas pessoas que o conhecem, a minoria gosta dele. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem já me conhece, né, dispensa apresentações. Para aqueles que estão chegando, eu sou Fabiana, esse é o canal Lado B. Aqui nós conversamos sobre casos bizarros, misteriosos e algumas vezes sobrenatural. Eu sei que é meio maçante, a gente fica falando disso, mas é de extrema importância para nós, produtores de conteúdo. Então a gente precisa sempre lembrar de pedir. Quem ainda não é da família, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Quem é? A conferidinha básica lá nas inscrições. Eu peço muito, muito, gente, que vocês curtam o meu trabalho. E eu digo trabalho porque é um trabalho, né, de pesquisa, é um trabalho complicado, não é para curtir o caso. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho, que vocês vejam que eu não sou sensacionalista, não sou repetitiva, então é para isso que eu conto com o like de vocês. Comenta, gente, que é bastante importante. Na verdade, o comentário é bastante importante, tanto para mim quanto para a plataforma. Quando vocês escrevem no comentário, eu amo, porque eu fico sabendo a opinião de vocês. E depois tem outra, muitas vezes eu trago casos aqui que vocês sabem de informações que ainda não chegou para mim. Então, se vocês colocarem ali, vai ser ótimo, principalmente num caso desses, que a gente ainda vai ter muita coisa para falar. Mas se você tá com pressa, tá na correria, eu sei que tem gente que ouve fazendo os deveres, coloca o emojinho que já tá super válido. Agora chega de enrolação, roda a vinheta e eu já conto a história para vocês. Temos certeza de que quem sabia da gestação da Isis eram o Marcos, uma das suas irmãs e uma prima. Elas eram confidentes, as três estavam sempre juntas e contavam tudo uma para outra. A Isis vive numa casa com a mãe, mais 4 irmãs. Ela tem um tio, o Rodrigo, que ajudou sua mãe a cuidar dela desde pequenininha,
porque a mãe foi abandonada pelo marido quando a Isis ainda era bem criancinha. Quanto à gravidez, foi dito pela prima e pela irmã que ela estava tentando resolver isso com o Marcos, que disse que não queria a criança. E ela falou que isso quem decidiria era ela e que ela queria sim o bebê. Um dia antes do seu desaparecimento, no dia 5, eles estão conversando, não falaram se por mensagem ou se ligaram um para o outro, mas a Isis fala para ele que vai contar para a mãe. E é óbvio que a partir do momento em que isso caísse no ouvido da família, as coisas iam ficar mais complicadas para ele. Então ele pede para Isis, antes de contar, para que ela se encontre com ele, para eles conversarem e tentar ajeitar essa situação. Pelo que a irmã e a prima disseram, ele deu a entender para ela que deixaria a esposa para ficar com ela. A Isis tinha deixado claro para ele que ela não queria nem mesmo o sobrenome dele na certidão de nascimento. Por aí, a gente tira uma base de que quando eles começaram, a ter esse affair, ele não contou para ela esse pequeno detalhe da vida dele, que era o seu estado civil. Mas depois que já está envolvida, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Sentimento é algo muito difícil de controlar. São pouquíssimas as pessoas nesse mundo que têm controle sobre isso. Eu sei que passa pela cabeça de muita gente. Ah, mas ela estava saindo com um homem casado. Tá errado. Tá, não é certo. Mas a gente não sabe, como eu disse agora de pouco, as circunstâncias. Então, não cabe a nós julgar. E muito menos condenar. Afinal de contas, apesar disso ser errado, não é motivo para privar uma garota de 17 anos de uma vida inteira. A gente vê por aí mulheres experientes, maduras, que caem em conversinha fiada de pilantra. Imagina uma garota de 17 anos. E vocês vão ver no decorrer dessa história o quão dissimulado, cara de pau, esse Marcos é. Essa molecada de hoje se acha muito mais inteligente, muito mais esperto do que nós. E como eu sempre falo aqui, eles podem ser bastante inteligentes, eles nasceram numa geração totalmente diferente, mandam muito bem com tecnologia, mas tem coisas que é só a vida, são os erros que vão ensinar pra gente. Quando a Isis fala pro Marcos que vai contar pra mãe, e ele pede para ela esperar para eles conversarem primeiro e depois acontecer tudo o que acontece, existe uma grande chance dele ter chamado ela para essa conversa, quando na verdade ele estaria atraindo ela para uma emboscada. E a gente já está sabendo que não é a primeira vez que esse Marcos se envolve numa situação como essa. Cidade pequena, lá tem aproximadamente 20 mil habitantes, Tibagi. As notícias correm, claro que não é a cidade inteira que vai ficar sabendo, mas tem sempre aqueles personagens que conhecem a vida da gente melhor do que a gente. E a mídia chega lá na cidade. E é dessa forma, através de muitas entrevistas, que a gente descobre muita coisa a respeito dele. Inclusive, essa outra situação que eu falei, que também envolve gravidez, uma pessoa de 12 anos e, o pior, com problemas intelectuais. Mas a família devia ser muito humilde, levou na conversa, levou no bico e pagou a pensão, tá pagando, a pensão para a criança e isso ficou resolvido. Diante de todas as outras coisas que ele aprontou, inclusive um caso bem parecido com o da Isis, a gente vai
conseguindo tirar as nossas conclusões. O Marcos nega ter qualquer tipo de envolvimento com o desaparecimento dela. Ele se esqueceu que hoje em dia é muito difícil de você cometer um delito e ficar escondido. Câmeras capturam imagens, conversas de aplicativos podem ser recuperadas. Então, quando existe um empenho real, nenhum crime fica impune. Então, para você, porque essas pessoinhas assim que não são muito legais também assistem os nossos vídeos para pegar informações e coisas desse tipo. Se você que está me assistindo tem alguma má intenção, pensa 2 vezes. Não, pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Porque a tecnologia está avançando a cada dia mais. E assim como ela avança para um lado ruim, ela também avança para um lado bom. E quando há testemunha, então? Aí é que a coisa complica de verdade pro cremoso, vamos chamar assim. No mesmo dia que a Isis desaparece, também desaparece da cidade um homem chamado Douglas. Ele morava em Tibagi há pouco tempo. E a gente pode descartar, né, a possibilidade dele ter ido morar lá em busca de uma vida melhor, de salário melhor. Afinal de contas, a receita de Tibagi é basicamente da agricultura. Então, se você não nasceu lá, não tem as suas posses, suas terras, você não vai ficar rico de forma alguma numa cidadezinha assim. Esse Douglas chegou a trabalhar no mercado. E no dia 5, um dia antes do desaparecimento dele e principalmente da Isis, ele pede a conta no mercado e não espera nem para receber. Ele fala lá pro dono do mercado para depositar o salário dele. E eles acham aquilo tudo muito estranho, né? Por que ele tá indo embora assim com tanta pressa? Eu dei uma pesquisada, né, sobre a cidade, a região. Só existe uma indústria lá, que os locais chamam de cooperativa, justamente por ser agrícola. Então, disso a gente pode ter certeza, que para ter uma vida financeiramente melhor, não é o motivo desse Douglas ter ido para Tibagi. A mídia, como em muitos casos, como em Bananeiras, ajudou muito a cidade, não só a Isis, porque mais pessoas lá estavam precisando de um socorro. Eu vou contar umas coisas para vocês, né, desse Marcos, que vocês vão ter uma ideia de que, como eu já disse, né, no vídeo da própria Ana Sofia, que ainda existem terras sem lei. E como a mídia desenterrou, destapou muita coisa errada em Bananeiras, lá fizeram o mesmo. Porque ou esse cara sabe esconder muitíssimo bem as besteiras que ele faz, ou ele estava tendo algum tipo de acobertamento. E isso foi dito por várias pessoas que foram entrevistadas. Você consegue encontrar matéria de jornal aonde tem essas entrevistas. A gente não pode colocar aqui por causa de direitos autorais, mas é uma coisa que, se der uma procuradinha, encontra. A mídia pode ser uma faca de 2 gumes. Pode sim. Mas, na maioria das vezes, eles ajudam demais, porque eles têm também os seus meios de fazer investigação. Vocês já devem ter ouvido falar sobre herb. O que são herbs? Para quem, né, não ouviu falar ainda, são antenas para captar sinal de satélite. Essas antenas, elas ficam girando e elas conseguem captar um raio de 800 metros de sinais de telefone celular. Então, se você tem no seu telefone qualquer tipo de aplicativo de localização
Até mesmo o Google Maps, que é padrão, vem instalado. De alguma forma, você está sendo monitorado. Mas se você for uma pessoa de bem, pode ficar tranquilo, tá? Porque expor a localização de alguém é invasão de privacidade e isso é crime e é grave. Então, isso só é usado em investigações de delitos graves. Se uma pessoa comete um delito grave e ela tá no raio de uma herb, que não dá para você saber onde elas ficam, aí, meu amigo, a casa cai para você. Privacidade? Esqueça. Eu também já contei para vocês em outros vídeos, vocês já devem ter visto em outros vídeos ou até mesmo na televisão, um software que foi criado em Israel que auxilia autoridades nesses casos de investigação. Inclusive, ele é caríssimo. Então, o Brasil comprou esse software não tem muito tempo. Esse software é conhecido como Cellebrite. Ele é capaz de recuperar qualquer tipo de mensagem apagada. Só existe um aplicativo que ele não pode recuperar as mensagens. E não serei eu a contar para vocês qual é esse aplicativo, tá? Eu tô bem felizinha aqui na minha casinha, eu não quero de jeito nenhum isso para mim. Acabei de falar, né? Os cremosos também assistem. Então, eles que descubram sozinhos. A minha ajuda eles não vão ter. A família da Isis já procurou a assessoria de um advogado, que é nada mais, nada menos do que o Dr. Cláudio Daledoni Júnior, que eu acredito dispense apresentações. Mesmo que a gente tenha, né, uma certa birra dele, afinal de contas, na maioria dos casos, na verdade é o primeiro caso que eu tenho conhecimento de que ele está do lado de cá da bancada. Normalmente o trabalho dele é defender réus e ele pega casos praticamente perdidos que ele vai conseguir uma redução na pena porque está mais que provado que a criatura cometeu aquele delito, ele vai conseguir isso. E o Dr. Daledoni tem um escritório renomado, com cerca de 30 advogados extremamente competentes que trabalham com ele. E para esse caso, eles já montaram uma equipe, na verdade até uma força-tarefa. Eu vou deixar depois para vocês, né, nos comentários fixados, o contato, porque se você tiver alguma informação que possa ajudar na investigação, ele está oferecendo recompensa. Não sei exatamente o valor dessa recompensa, sei apenas que ela não é muito absurda, porque se você conseguir só ajudar, já recebe. Isso foram palavras dele, que a recompensa era para quem auxiliasse nas investigações. Então, se você der uma informação coerente, acredito que você já possa receber. Ele é um homem muito correto. Nunca ouvi falar ou soube de nada de errado da parte dele. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu já falei sobre isso em vários vídeos. Não passem trote. E dessa vez eu tô enfatizando isso pro próprio bem de vocês mesmo, engraçadinhos, que gostam de fazer esse tipo de coisa, que não tem compaixão com a família que tá sofrendo, porque eles têm equipamentos de ponta. Então, não perca seu tempo ligando para passar trote, que a casa vai cair para você. Como o meu canal ainda é razoavelmente novo, não tem nenhum ano, eu não sei até onde ele chega, porém, se tiver pessoas do Paraná,
Coloca aqui para mim nos comentários para eu saber, né, onde eu tô chegando. E se tem alguém de Tibagi ou das cidades ali da região, parece que Tibagi é cercada por 4 cidades, né? Fazem meio que fronteira. Souber de alguma coisa, liga para o escritório. Se for alguém que tem algum tipo de envolvimento, que saiba de alguma coisa séria, ainda não se apresentou, liga, conversa com eles, porque eles garantiram que vão fazer o impossível para auxiliar. E com a justiça é assim mesmo que funciona. Se você colabora, você acaba tendo benefícios. Você pode conseguir um bom acordo. Todo mundo já está cansado de ouvir isso. Quem premedita coisas assim, hoje em dia, se julgando muito espertos, sempre vão tropeçar no próprio ego e quebrar a cara. Então vamos lá. Esse Marcos, o fulano, eu prefiro chamar assim, porque chega uma hora, gente, que nem o nome deles não sai. O carro dele é caracterizado que, para as pessoas mais leigas, realmente acredita que é uma viatura, incluindo giroflex, e isso é ilegal. O giroflex ele só pode ser usado por corporações como polícia, bombeiro, resgate. Um civil não pode de jeito nenhum, e ele usava. Tem várias fotos dele com colete, aparentemente à prova de balas. Se não for, ele quis com certeza passar essa impressão. Gente, ele já chegou ao cúmulo de fazer uma blitz na cidade. Ele estacionou o carro dele, né, de forma a afunilar o trânsito, foi pra rua e ficava parando os carros, anotando placa. Não sei pra quê. Eu só consigo pensar que a intenção dele era ver até onde ele conseguia ir sem que as autoridades fizessem algo a respeito, ou ver se ele conseguiria convencer as pessoas de que ele era de fato um agente da lei. De repente prestou até algum concurso aí, não passou e é um frustrado. Ou ele é doido mesmo. A questão é que parece que ele é mesmo temido na cidade. Ele agrediu o próprio sogro. Na época da agressão, com quase 80 anos, eles se desentenderam por uma coisa boba lá, e ele atirou no sogro um banquinho, uma banqueta de madeira. O sogro dele chegou a desmaiar. Ele falou em entrevista isso. E não satisfeito, depois ele ainda fazia ameaças para o sogro. E o sogro ia na casa da filha, tinha medo até de tomar café. Por aí vocês já deduzem o tipo de ameaça que ele fez. Esse fulano, ele tem uma arma registrada. Eu não sei dizer para vocês se ele tem também porte ou se é só posse. Posse, você não pode tirar ela de dentro de casa. Porte é quando você passa por todo um aparato psicológico para saber se você tem condições de andar com ela. Embora aqui a gente vê que essas coisas não funcionam muito bem, né? Quanto vê em jornal briga de trânsito terminando de maneiras trágicas por causa disso. Pessoas, às vezes, que conseguiram a autorização para porte, mas que na hora do embate não tem psicológico e usa. Acredito que ele tivesse, porque ele andava com ela. Por que eu disse para vocês que a investigação tá fria e a gente vai ter que ficar no pé lá para dar uma força? A Isis desapareceu no dia 6 de junho. O fulano
fugiu. Foi colocado cartazes de procurado, não sei se pela polícia ou se pelos moradores. E no dia 17, ele se entregou. Corre um boato de que ele tinha uma tatuagem que só os policiais que fazem, né, o pessoal do Paraná. Conta pra mim se, né, existe mesmo isso, e que ele foi para uma cidade ali perto para fazer a remoção. Alguém reconheceu, né, o carro, nada típico dele, para não falar ridículo, e fez a denúncia. Mas vamos ficar com a versão oficial de que no dia 17 ele se entregou, já com o advogado. Tá errado? Não, não tá errado. Principalmente se ele sabe que ele deve. E o advogado já chegou alegando que ele estava em plena colaboração com a polícia. Ele já havia tido um advogado uns dias antes que deu linha na pipa, caiu fora, depois ele contratou esse. Realmente parece que ele é um pouquinho mais perspicaz. De acordo com o histórico, né, do boneco, eu acho que a partir do momento que ele já foi considerado um suspeito, já tinha que ter sido pedido um mandado de prisão preventiva para ele. Tanto que ele fugiu. Se ele não se entrega, vai saber se essa polícia ia conseguir encontrar essa criatura. No dia 6 de junho, por volta das 4h30 da tarde, a mãe da Isis sai, vai ao mercado. Quando ela volta para casa, por volta de 6 horas, ela está guardando as compras e ela sente falta da filha, que aproveitou a hora que ela saiu para sair conversar com o Marcos. As imagens que se tem dele é por volta de 6h15, que o celular dele, né, é captado pelas herbes. A mãe da Isis, preocupada, começa a mandar mensagem: filha, onde você tá? E nada da Isis responder. Depois de um tempo, a mãe vê que tem uma notificação no celular. Quando ela pega para olhar, era uma notificação, era uma mensagem da Isis, mas tinha sido apagada. Isso tá muito com cara de que alguém mandou ela apagar. Ela deve ter dado uma satisfação para a mãe de onde ela estava e ele deve ter mandado ela apagar. Depois de um tempo, a Isis manda uma outra mensagem, dessa vez a localização. A mãe corre, pega o celular e tenta memorizar. Eu me perguntei, a hora que eu li as reportagens, né, por que ela não encaminhou para uma das filhas. Imagina você numa situação dessa, né? A cabeça deve girar tanto que você não pensa em coisas que pra gente parecem óbvias. Então ela consegue, ela memoriza mesmo a localização. E pouco tempo depois, essa localização também vai ser apagada. E o celular da Isis para de dar sinal. Provavelmente, quando a Isis mandou essa localização, ela já tinha percebido que estava em perigo. Afinal de contas, a localização não é uma coisa assim, né, tão fácil de você mandar por engano. Por mais que não fosse muito tarde, por volta assim, né, das 7h30, depois dessas mensagens esquisitas, a irmã e a prima, sabendo o que estava acontecendo, a irmã, mesmo sabendo que quem deveria contar aquilo para a mãe era a Isis, ela resolve falar toda a verdade. Conta que a irmã tá grávida e que ela tá saindo com fulano de tal e foi se encontrar com ele para tentar resolver essa situação.
Conta também que a Isis tinha falado para ele que ia contar para a mãe. E tá certíssima, porque é claro que quando alguém te conta um segredo, o mais digno é você manter a boca fechada. Mas numa situação dessas, se a irmã não fala, atrasaria ainda mais tudo. Tudo indica que o Rodrigo, tio da Isis, né, conhecia, tinha algum grau de amizade com o Marcos, porque ele liga pro Marcos, que não atende. Daí o Rodrigo manda uma mensagem e o fulano responde que não pode falar, que tá fazendo o filho dormir. O Rodrigo, nervoso, rasga o verbo, fala: beleza, você não quer falar comigo? Eu tô indo aí agora na sua casa pra gente resolver isso. E eu já estou sabendo de tudo. Eu tô sabendo que você tava saindo com a menina, que ele chama a Isis assim, nem chama pelo nome. E a gente conversa aí cara a cara pra resolver isso. Aí o bichão fica pianinho e liga, fala pra ele que agora ele pode falar. Eu acredito que o Rodrigo tenha preferido mandar mensagem já para que tudo ficasse registrado. Então, ele manda a mensagem que tá aqui pro Marcos. De início, o Marcos nega ter qualquer envolvimento com ela. Eles vão trocando mensagens. O Rodrigo fala que já sabe de tudo, inclusive da gravidez. E aí o Marcos acaba contando, confirmando. O Rodrigo parece ser um homem assim equilibrado, porque ele dá a oportunidade para o Marcos. Ele fala para ele: olha, é o seguinte, se apresenta lá na delegacia, conta o que aconteceu, porque a gente tá indo para lá e a gente vai fazer a notificação de desaparecimento. Aí, claro, né, para bancar o bom moço, para continuar conseguindo manter, né, essa fachada, ele vai. Então, assim que notificam o desaparecimento da Isis, ele já tá lá para dar a versão dele dos fatos. Afinal de contas, hoje ainda a sociedade parece aceitar que o homem pule a cerca. Se a mulher faz isso, vai ficar falada pro resto da vida. O homem sacudiu a poeira e tá na pista. Nesse dia, ele alega que eles se encontraram, que a Isis tinha falado para ele que ia na casa de uma amiga e ele achava aquele lugar muito perigoso, então ele foi levar ela até lá. Ele achava o lugar perigoso e Peg, tão preocupado com ela, ele larga ela lá. Depois, ele é questionado sobre isso novamente. Aí ele fala que ele deu a volta, que seria uma volta de aproximadamente 10 minutos. E quando ele passou no lugar de novo, ela já não estava mais lá. E que era perto da saída de Tibagi, né, para a autoestrada. Até então, o delegado fala que aquilo foi uma conversa informal, aquela conversinha de sempre, né? Adolescentes fazem isso e blá blá blá. A mãe dela também, uma mulher muito equilibrada, ponderada, de imediato, assim, aceita essa desculpa da polícia. Vamos esperar mais um pouquinho. Ela pode estar na casa de alguma amiga, mesmo com aquelas coisas estranhas que aconteceram no celular dela. Conforme o tempo vai passando e a Isis não volta, ele é chamado para depor outras vezes. E ele dá 5 versões diferentes. Cada hora ele vai e fala uma coisa. Embasado, né, nessa bagunça dos depoimentos dele, é emitido um mandado de busca para a casa dele. Equipamentos como computador, notebook, celular, são recolhidos 3 celulares, inclusive um deles da esposa. Nesse momento,
Eu acho que ele vê que a coisa vai ficar feia para ele e parece que é aí que ele foge. A esposa dele fica toda nervosinha porque levaram o celular dela. Aí, claro, recolheram também o carro. Carro, veículo, principalmente quando é uma família que tem criança, porque ele tem 3 filhos com a esposa, normalmente ele é periciado, luminol. Se o luminol acusar alguma coisa, eles já vão fazer a coleta da amostra para tentar devolver o veículo para a família o mais rápido possível. Engraçado que traição, engravidado outra mulher, nada disso chateou ela. O que chateou ela foi o celular e o carro. Só que até hoje não se sabe qual foi o resultado da perícia nesse carro. Eles alegam o de sempre, que a investigação está correndo sobre segredo de justiça. Sabemos que realmente segredos de justiça são importantes, porque em muitos casos, se é falado alguma coisa que não foi bem pensada antes, pode ajudar até o criminoso. Mas em outros casos, a gente fica com aquela dúvida de é realmente segredo de justiça ou é porque eles não sabem o que falar pra gente. E a gente sabe como que são essas investigações em cidades pequenas. Lembram, né, da Vitória, de Charqueada? Então, com a Isis foi a mesma coisa. Um testemunhou que viu ela meio dopada entrando num mato. Outro viu ela entrando numa caminhonete prata. Até um ex-namorado dela foi citado. Alguém falou que tinha visto os dois juntos. Ele foi chamado para depor, mas acontece que ele tinha álibi. Ele estava junto com a esposa no horário. Câmeras de segurança confirmaram plenamente isso. Para você ver até onde vai a língua de algumas pessoas. O rapaz está casado e falam que viram ele com a ex-namorada. Com essas mentirinhas que o único fundamento deve ser os 5 minutos de fama. Se essas pessoas tivessem a noção do mal que elas causam. Vocês assistiram meu último vídeo, né? O restante do inquérito da Ana Sofia? O tanto que as irmãs atrapalharam, porque tudo isso que é colocado nos depoimentos, a polícia tem que investigar. Então, perde-se um tempão, joga-se fora um tempão. Graças ao Cellebrite, a localização que tinha sido apagada foi recuperada. Leva-se um tempo, vocês já sabem disso. E colocou os dois próximo àquela cooperativa que eu falei para vocês, que é próximo à saída da cidade. Esse Marcos, ele chega a falar, gente, eu acho uma covardia tão grande você caluniar uma pessoa que não tá aqui, que não tá ali para se defender. E essas atitudes dele só fazem a gente ter mais certeza de que ele é o culpado. Ele chega ao cúmulo de falar que a Isis procurou por ele, falando que estava grávida, que não sabia quem era o pai, se ele podia ajudar. Por que que ela iria pedir ajuda para ele se ela não sabia quem era o pai? A gente vê uma ou outra doida fazendo isso, mas ao que dá a entender, a família dela não é disso, não. Depois ele fala também que ela fala que vai ter o bebê e que vai deixar na porta da casa dele se ele não ajudar. Você acha que essa menina ia ser louca de chantagear um tipinho como esse? E vocês já vão entender por quê. Eu acho que eu já comentei que tem um caso parecido. Eu já vou contar já. Ele fala que ela pediu R$2.000, que esse é o valor que a clínica cobra lá para interromper.
E ele, o santo, conversa com ela, tenta convencer ela a desistir dessa história, fala pra ela, né, deixa como tá, a hora que o bebê nascer a gente conserta tudo isso, e a gente aqui, né, pensando mal do rapaz. Como eu disse, tem gente que faz isso sim, mas colocando a família da Isis de um lado, ele do outro, eu particularmente prefiro acreditar na irmã e na prima dela, que falaram categoricamente que a Isis era apaixonada por ele e que ela só saía com ele. Não existia outro homem na vida dela. E vão ter pessoas que nos seus depoimentos vão contar, e isso não é uma, duas não, viu? São várias, que ele, o fulano, procurou por essas pessoas pedindo informações, né, sobre como interromper, pedindo informações de medicamento, procurando quem vendia medicamento. Se ele não tivesse certeza que era dele, a troco de quê que ele ia fazer isso? Ah, é, né, porque ele era santo. Se ele tinha certeza de que ele não era o pai, por que ele se daria esse trabalho? Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha deixado, né, que um dos depoimentos dele, ele disse que tinha deixado a Isis em determinado lugar, feito a volta de 10 minutos e ela já não estava mais lá. Câmeras de segurança flagram o carro dele com uma mulher dentro, não dá para identificar, mas dá para saber que é uma mulher. E esse carro só volta 57 minutos depois. É ou não era a Isis que estava com ele? A não ser que ela tenha descido e imediatamente ele já tenha pego outra. Porque é no momento exato, na hora exata, que os celulares estavam lá na torre, que ele contou, confirmou que estava lá. Era próximo da saída da cidade. Quando ele volta, 57 minutos depois, a mulher não está mais no carro. Ele fala que deu um probleminha não sei o que lá no carro, que ele parou para mexer, que ele não sabe quanto tempo ficou parado. Mas ele não consegue explicar como aquela mulher estava no carro. A família da Isis parece ser uma família muito querida lá de Tibagi. Muita gente ajudando nas buscas, ou melhor, começando as buscas. Pessoas que trabalham, que nos seus horários de folga estavam fazendo revezamento, criaram um grupo para se organizar nesse revezamento. Pessoas que têm família, filhos, que no horário da folga poderiam estar dormindo, se dedicando à sua família, estavam lá fazendo o trabalho da polícia, porque o delegado Jonas não quis, já de início, acionar os bombeiros para que começassem a fazer as buscas. Então, essas pessoas de bom coração começaram a fazer isso. Aí acho que deve ter dado uma vergonha na cara, porque ele tomou a bela de uma lição de moral ali. Aí ele autoriza as buscas. E esse pessoal continua ajudando. Quando eles chegam em um determinado lugar ali que eles não têm equipamentos, aparatos para fazer a busca, eles demarcavam o lugar e avisavam as autoridades que ali eles não conseguiram procurar. Isso tinha que ter sido feito já no dia 7. É uma cidade agrícola, então tem muita mata, muita vegetação. E há pouquíssimo tempo, vários loteamentos tinham sido colhidos. Então a terra estava toda remexida. É óbvio que eles precisavam de profissionais, de equipamento. Desculpa aí, delegado. Desculpa mesmo. Mas tem hora que é difícil da gente ficar quieta vendo esse tipo de situação. Essa diligência tinha que ter sido feita, no mínimo, quando o dia seguinte amanheceu e a Isis não voltou para casa. Quando ele
começa a ser pressionado, principalmente pela imprensa. Ele chega a admitir que o sinal de celular do Marcos foi detectado de novo nos dias 7 e 8, na mesma região. É complicado, assim, de saber exatamente onde estavam, porque, como eu disse, é um raio de cerca de 800 metros. Vocês imaginem, né? Esse raio, ele vai fazer um círculo. Essa área total é imensa, realmente, para buscas. E para se ter certeza de onde eles estavam. Mas, baseado no Celebrite, eles sabiam que eles estavam na cooperativa. Então, ele só focou ali. Acontece que o celular do Douglas também aparece no mesmo dia, no mesmo lugar. Então, ele não podia focar só ali. A família, a população cobrando para que fossem feitas buscas na água, muitos rios, muitos lagos. E ele disse que essas localizações ficavam muito longe, não tinham absolutamente nada a ver com a localização aonde eles estavam. A polícia, não. Mas a imprensa conseguiu o contato do Douglas e ligou para ele, conversou com ele. Ele confirmou que conhecia o Marcos, que o Marcos tinha dado uma oportunidade de trabalho para ele, fazer uns bicos como segurança. Contou também que ele tinha alguma formação lá em algum tipo de luta que não foi especificado, ou melhor, né, velha história, cada fonte fala uma coisa, uma era jiu-jitsu, outra era muay thai, enfim, ele tinha essa especialização e ele também fazia um bico numa academia. Ele falou que um dos policiais para quem ele dava aula, que ele dava aula de luta também para policiais, que um outro policial tinha ido lá na academia armado procurar por ele a mando dos donos da pensão onde ele estava morando, porque ele não tinha pago o aluguel. Aí a desculpa dele para ter saído da cidade assim com pressa é de que ele tinha ficado com medo. Mas você sabe como é repórter, né? Eles ficam cavando até você cair em contradição. Depois ele disse que foi embora assim com pressa porque apareceu uma oportunidade de uma luta grande para ele no Rio de Janeiro. Como o cara esquece de falar isso na primeira vez? Outra coisa, o cara veio de outra cidade. Até então, acreditamos que ele e o Marcos não se conheciam. Como que o Marcos contrata ele para um cargo de segurança que você precisa pelo menos ter uma certa noção, né, do caráter, do histórico da pessoa para colocar ela a trabalhar nisso? Trabalho no mercado, bico de segurança. Ele alegou que o Marcos pagava 120 para ele por noite. Bico na academia. Poxa, o cara não estava conseguindo sobreviver? Não conseguia pagar a pensão onde ele estava morando? E esse Douglas, ele também morde a mão de quem alimenta ele, porque ele vai falar umas coisas sobre o Marcos que deixa a gente de cabelo em pé. Palavras do Douglas. O Marcos é um tranqueira. Todo mundo na cidade sabe. Ele sai com várias meninas ao mesmo tempo. E ele ainda completa que ele falou pro Marcos que se fosse filha dele, o Marcos não estaria mais aqui. Essa gente tem tanta criatividade que chega a me espantar. Eu imagino que deva ser muito azar. Elas nascem com muito azar, porque a criatividade é tão grande para inventar histórias que eles podiam escrever romances, roteiros de novela, de filme e ficariam ricos. Várias pessoas
deram entrevista contando que tinham sido chamadas para interrogatório, chamadas para depor, que citaram o nome desse Douglas. E quem vai atrás dele é a imprensa e não a polícia. Eu entendo que existem pessoas que têm um certo receio de falar com a polícia, mas ele não, ele era um cara que trabalhava com policial. No caso dele, quem não deve não teme. Se é uma pessoa assim mais ingênua, dá até pra gente entender, porque a gente vê casos aqui que coelho confessa que é gato de medo, por medo da polícia. Mas ali eu não acredito que fosse esse o caso, não. A imprensa, claro, passa essa informação para a polícia. Afinal de contas, se eles esconderem informação, seria obstrução da justiça. Outra coisa, esse delegado Jonas, ele tá na cidade agora, está completando 7 meses. Quando se deu o desaparecimento, fazia 6 meses. Então, ou ele foi para lá acreditando na propaganda de que Tibagi era uma cidade pequena, tranquila. O último caso assim grave de desaparecimento que tinha acontecido lá foi em 2019. Antes de 2019, o pessoal nem lembra quando aconteceu alguma coisa assim. Então, ou ele foi, né, acreditando que ia ficar lá sossegado, só pegando ladrão de galinha. De repente, ele dá de topo com um caso desses, que por ser uma cidade pequena, no início ele pode até ter imaginado que ia ficar ali. Acontece que a mídia chegou e o país inteiro já está sabendo. Ele não quer, né, demonstrar que não tem capacidade, que é acostumado só a liderar a polícia em cidade pequena e faz esse monte de besteira. Ou então ele já estava com algum medinho, porque chegou lá, já tinha o Marcos bancando o xerife da cidade. De repente ele foi transferido para botar pano quente nisso. É uma situação triste, gente, é triste. Só que a gente não pode generalizar. Em todo lugar vamos encontrar pessoas boas e pessoas ruins. E eu acredito que a grande maioria dos policiais é boa. Um ou outro entra e com o tempo acaba sendo corrompido, ou entra porque já não tem muito, né, um caráter grandes coisas, então entra para ficar escondido atrás de um distintivo. Mas a maioria é do bem. A maioria quer fazer o seu trabalho direito. Olha essa situação, né? Para desespero da família da Isis, o delegado anuncia que vai encerrar as buscas, que já foi procurado em todo lugar onde ela poderia estar. Além de tudo, ele é vidente. Ele, sei lá de onde veio, mas nunca deve ter ouvido falar do Dr. Daledoni. Então ele já devia, se ele conhecesse, ter começado a trabalhar. Então eu acredito que ele não sabia com quem ele estava lidando, não. Porque o Dr. Daledoni já faz coletiva de imprensa, já fala que teve acesso à documentação, conta que no interrogatório não tem absolutamente nada, a não ser a notificação de desaparecimento. Esse interrogatório já era para conter todas essas informações que eu sei. Esse Marcos, a ficha dele já devia ser encontrada. Teve aquele caso, né? 12 anos. E teve um outro que eu falei parecido com o da Isis. Tatiana, uma moça que trabalhava como segurança, como vigilante. Não sei se para ele ou com ele. Teve um caso com essa moça.
Parece que ela que terminou, percebeu que ele não era um cara ali muito legal, ela já tinha filhos, então ela sabia que era uma relação que não ia dar certo. Acontece que depois de um tempo, ela procura por ele. Ela vai até a casa dele, pede para falar com ele, fala que tem uma coisa muito importante. Todo mundo falou a mesma coisa, que acredita que seja gravidez. Inclusive a amiga dela que deu depoimento não quis de forma alguma ser identificada porque ela disse que morre de medo dele. A Tatiana levou uma surra da esposa do Marcos e o Marcos ajudou. E depois deste dia, Tatiana não é mais vista. Depois de um tempinho, eles a encontram, sem vida e com vários objetos inseridos no seu corpo. Aí a família dela vai até a delegacia, conta que ela estava tendo um caso com ele. Aí a família pede, dá uma investigada nele, porque a gente sabe que, né, ele é meio temido na cidade. A polícia fala para a família da Tatiana que o culpado já está preso. Eles prenderam um morador de rua. Não tô falando que ele é inocente, não tô falando que o Marcos é culpado, mas que tem bastante coincidência aí, tem, né, gente? O cara trai os filhos, a esposa, agride o sogro, alicia a menor, falsidade ideológica e não tem uma ficha. Se alguém não concordar comigo, pode escrever aqui. Coloca aqui no comentário que levar bronca faz parte também. Mas eu acho bem difícil de alguém ver essa história toda e discordar. O novo advogado dele se chama Renato Tawili. Eu, honestamente, não tenho muita recordação de já ter ouvido falar. Mas ele parece ser um advogado bem astuto. Depois, né, que ele se entrega, ele vai ser interrogado junto com o advogado e ele começa, né, a soltar a língua e chega uma hora que o advogado fala para ele, parou por aqui, ele não vai falar mais nada. Infelizmente, tá na Constituição que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Vejo lógica nenhuma nisso. Quem é que em sã consciência vai querer produzir provas contra si mesmo? Só se estiver falando mentira. Não é? Então é o seguinte. Marginais, podem passar o zíper na boca que vocês vão sair voando daqui. Depois, esse tal, né, Dr. Tawili alega não ter nenhum documento que comprove que a Isis estava grávida. A intenção dele provavelmente é tirar o bebê da jogada, porque caso a Isis não seja encontrada, desde Elisa Samúdio não existe mais desta palhaçada de se não há corpo, não há crime. Mesmo que ele tenha de cumprir uma pena, será bem, mas bem mais leve. Agora, se ela for encontrada com um bebê e não estando mais viva, aí ele tá encrencado pra valer. Torcemos muito de coração para que isso não aconteça, para que ela seja encontrada bem, que ele esteja só escondido ela em algum lugar até ele conseguir pensar em alguma solução para aquilo. Apesar de que eu não sei por que ele, né, tem tanto receio da mulher, porque ela já aceitou 2 vezes. Sabia do caso, estava com ele. Então quer dizer 3 vezes. Mas a família da Isis contratou um monstro, no bom sentido da palavra, e vamos botar fé, porque o Dr. Daledoni
é perito em encontrar coisinhas escondidas, brechinhas, que já deram a ele o ganho de muitas causas. E dessa vez, ele está do nosso lado, do lado de quem busca justiça. Os julgamentos do Dr. Daledoni, como eu já disse, né? Na maioria dos casos, ele está defendendo o réu. Então, a gente, né, tem uma certa birrinha. Mas são julgamentos incríveis. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes e aqueles advogados que decoraram um texto, não deixa cair uma palavra no chão? Esse é o Dr. Daledoni, para quem ainda não viu nenhum julgamento dele. A polícia de várias cidades, inclusive da capital Curitiba, ofereceu ajuda para eles. Como eu falei já 2 vezes, que a investigação estava meio fria, eles deduziram que era por causa de falta de recursos. O delegado Jonas recusou. Isso tudo está registrado, porque o Dr. Daledoni falou tudo isso na coletiva de imprensa. Quando o Jonas é questionado pela imprensa sobre isso, na maior cara dura, ele disse que não está sabendo de oferta nenhuma. Se ele foi para lá acreditando que a vidinha dele lá ia ser sossegada, um marasmo, caiu do cavalinho, porque além da mídia, temos nós, que assim como vamos ficar enquanto não for descoberto tudo sobre a Ana Sofia, faremos a mesma coisa no caso Isis. Sim, alguns produtores de conteúdo desse nicho de criminalística realmente é sensacionalista. Quantas vezes a gente vê no título, né? Nossa, vai ter um monte de coisa nova lá. Mais do mesmo. Um monte de enrolação que só faz a gente perder tempo. Mas isso é um e outro. A maioria não. A maioria faz isso porque tem amor pela justiça. Esse é o meu caso, porque não é um negócio fácil. E eu sei que a maioria dos meus colegas também trabalham desse jeito. Na coletiva, o Dr. Daledoni também já citou o DHPP. E em entrevistas, parece que já foi visto 2 ou 3 membros do DHPP realmente transitando lá pela cidade. Nessa mesma coletiva, o Dr. Daledoni fala que não quer desrespeitar ninguém, afinal de contas ele também atua do outro lado, então ele não pode, né, arrumar briga. Então ele fala que com todo respeito, ele também está conduzindo a própria investigação. Ele deixou também pairando no ar que o MP também vai se manifestar dentro, assim, dos próximos dias. Aí eu fico sabendo de uma coisa, ai gente, desculpa, mas tem hora que o delegado Jonas, que recusou todas aquelas ajudas, vai sair de férias. Pois é, o delegado que a gente achava que ia meter o peito e resolver tudo sozinho, vai sair de férias. Estamos aqui na torcida para que quem fique no seu lugar seja uma pessoa com mais atitude. E outra, tá? Tem um boatinho de que os superiores dele estão fazendo isso para dar um jeitinho de afastar ele do caso. Tá crescendo, o caso já é nacional, daqui a pouco já vai estar na mídia internacional. Então a corporação não pode ficar com essa mancha de um pamonha que não consegue liderar uma investigação. Eu imagino que vocês devam estar se perguntando: por que será que a Fabiana falou da esposa do fulaninho lá, do Marcos, né, com aquele tonzinho de deboche, digamos assim? Eu vou explicar para vocês. Ela já foi chamada para depor.
e mentiu descaradamente. Ela disse que não tem envolvimento nenhum com isso, que sequer sabia que o marido estava tendo um caso. O que ela não contava era que o pai dela, em entrevista, falou que soube da traição da Isis, do bebê, através da filha. Né? Que amor doido é esse, gente? Que ele agrediu ela, ele já teve problema com outras duas, ela sabe que existem outras, ele agrediu o pai dela a ponto de causar um desmaio, ameaçou. E tem agora essa situação da Isis e ela ainda apoia ele, fica do lado dele. Bom, Dr. Daledoni tá nessa história. Eu tô com bastante fé, porque ele é fera mesmo. Graças a ele, as buscas na água foram autorizadas. Sabemos que rios, lagos, a água é muito turva, pode demorar um pouco, mas espero que não. Mas se tiver, porque muitas testemunhas, depois deram entrevista, falaram dessa possibilidade, algumas falaram até que chegaram a ver. Então, a gente não quer acreditar nisso, vamos torcer para que não. Mas se ela estiver lá, a equipe do Dr. Daledoni encontra. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser explicada. Então eu acredito que logo vou estar aqui de novo, torcendo para boas notícias, mas com novidades, porque agora que as coisas estão começando a esquentar. Vamos ficar aí na torcida, né, para que a Isis e o bebê estejam bem. Beijo no coração e até o próximo vídeo.